Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nos assiste pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, também na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e dentro do site também a versão no canal de áudio, versão radiofônica /podcast, você pode nos acompanhar também por esta plataforma. O programa desta sexta-feira vai falar sobre o jogo de domingo do Santos contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Virou confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Santos que deve ter algumas mudanças na equipe, algumas que o torcedor gostou, outras nem tanto, algumas manutenções, inclusive, que não tem agradado lá muito o torcedor santista. E, claro, as importantes notícias de bastidores, né? Hoje fecha a janela, será que alguém vem ainda, né, para o Santos? Em que condições dá para contratar alguém, se é que o Santos vai contratar? Enfim, são os temas do programa desta sexta-feira, e eu vou pedir para o Felipe Rey dividir a tela e apresentar os componentes que fazem o programa de hoje comigo aqui. Doutor Rafael Cobra, nosso comentarista quinzenal, que sempre traz aqui as informações do mundo da justiça desportiva também, é claro, além de comentar os assuntos da bola. E o nosso companheiro Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, também do Esporte por Esporte, o multimídia Felipe Camargo, que atendeu aqui ao nosso chamado para participar do programa desta sexta-feira. Doutor Cobra, vou começar com o senhor. Bom dia, obrigado pela presença. A janela fecha hoje, como é que funciona? Dá para trazer alguém de que lugar, em que condições? Tem que estar com contrato, sem contrato? E depois que fechar essa janela não tem jeito, não dá para trazer ninguém de mais lugar nenhum, é isso? Bom dia. Olá, Alex, muito bom dia. Bom dia ao Felipe Rey aí nas técnicas, Felipe Camargo, um prazer estar novamente aí dividindo essa bancada com você. E bom dia também a todos que acompanham o Esporte em Destaque aí pelos mais variados canais disponíveis para isso, né? E, de fato, hoje, na verdade, o que se encerra hoje não é uma janela de transferências como tradicionalmente é feito, porque até tem uma diferencinha prática importante. Hoje a janela de entrada de jogadores estrangeiros no Brasil terminou no final de agosto. O que se encerra no dia de hoje é a data máxima para inscrição de atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então hoje, conforme previsto no regulamento específico dessa competição, é a data limite para que o atleta esteja inscrito. E vale dizer que estar inscrito é o nome dele estar no BID até o horário limite das 19 horas. Né? Então, a diferença é que numa janela de transferências você precisa só fazer, dentro do limite máximo de tempo, o requerimento do TMS. A formalização da operação ela pode depois ser concluída mesmo com o término da janela, com o encerramento da janela. Hoje a diferença é essa, que se não sair o nome no BID até as 19 horas, o atleta não disputa mais o Campeonato Brasileiro da Série A desta temporada. Então o torcedor santista ficar nessa expectativa, mas o tempo é muito curto para isso mesmo. Muito bem, o tempo é curto, está explicado, pode até contratar, mas só não joga esse ano. Pode jogar amistoso, ou jogar no Sub-23, sei lá, precisa ver isso. Enfim, Felipe Camargo, bom dia, obrigado pela presença. 11h36, as horas passam, o tempo urge, como diria o outro. Virá alguém ainda, lateral, volante, alguém, a diretoria do Santos vai tirar algum coelho da cartola? Tirou 2 ontem, né? Para o Sub-18, Sub-20, né? Um zagueiro boliviano, que dizem que é bom, e um atacante que dizem que é mais ou menos. Mas, enfim. Que é a cara do Renier, aliás, né? Deve ser o irmão do Renier. Numa dessa pôs 2 junto, confunde o adversário. E o que o povo quer saber, teremos reforços para o time principal, Felipe? Obrigado pela presença, um abraço.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, Alex. É sempre um prazer estar aqui com você, com o Rafael Cobra. É sempre um prazer estar compartilhando aqui informações e conhecimento. A você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Olha, o Santos gostaria de ter pelo menos mais uma peça inscrita até o final do dia de hoje, mas a missão ela é muito ingrata, ela é difícil. Talvez essa decisão de se buscar mais alguém ficou muito em cima da hora, né? Internamente se falou muito em um lateral e um meia, né? Mas nós sabemos da necessidade de um volante também. Enfim, se for perguntar para o torcedor, talvez tirando o gol, todas as demais posições estão carentes de reforços. Então, assim, o que nós temos nesse momento é uma equipe de futebol do Santos que trabalha para tentar tirar um coelho da cartola até o meio dessa tarde aí, para, quem sabe, trazer alguma novidade. Mas é visto como muito difícil, Alex. Provavelmente vamos com o que temos aí e que o Carille está trabalhando para poder fazer da melhor forma possível para encorpar e voltar a vencer. Já são 9 jogos de jejum na temporada, 14ª posição. Uma derrota neste domingo lá no Alfredo Jaconi pode colocar o Santos definitivamente na zona do rebaixamento. Pois é, tomara que não ocorra, né? Tá louco, entrar na zona de rebaixamento é um Deus nos acuda. Claro que tem time aí também que pode tropeçar e tal, mas ficar contando com a sorte só é bem complicado. Eu preciso ir para o primeiro intervalo, mas antes disso, né, eu vou pedir para o Felipe fazer uma gentileza aqui, porque depois a gente vai falar do jogo, mudanças táticas, enfim, outras coisas. Aliás, fica a dica aí para quem quiser acompanhar depois, a entrevista de ontem, né, lá no De Olho no Peixe, está disponível. Se você não viu, eu, por exemplo, falei com o Felipe agora, não consegui ver, pretendo assistir mais tarde, do novo homem forte do marketing do Santos. Dá para resumir, Felipe, o que ele falou de interessante? Eu vi alguns tópicos que foram trazidos aí nas redes sociais, enfim, mas tem muita gente reclamando que o marketing está moroso e coisa e tal, programa de sócio, novidades e tal, que a coisa não está andando. O que você sentiu aí da parte deste novo profissional do Santos? O que você pode resumir da conversa e já chamar o pessoal para assistir o vídeo de ontem também? Então, Alex, é o Rafael Soares, né? O Rafael chegou depois do seu trabalho ter se destacado lá no Sport Recife. Ele foi convidado a participar de uma seleção e assim o fez e acabou conseguindo a vaga, né? Muito se comentou na ocasião da saída do Marcelo Frazão que o próprio Frazão se colocaria à disposição para fazer a transição, né, com um novo profissional. E pelo que ontem nós conversamos com o Rafael Soares, essa transição não aconteceu, né? O Soares chegou aí na última semana do Frazão no Santos, definitivamente, se viram uma ou duas vezes, só passou aí mais ou menos para ele o que tinha em andamento e mais nada. Então, assim, falar que houve uma transição de um departamento, de um profissional para outro, isso não aconteceu. O Rafael Soares chegou há 3 meses à frente do Santos, está tentando criar aí uma série de unidades, né, aprimorar unidades de negócio, explicou o motivo que hoje faz o Santos não ter conteúdos completos no YouTube e sim no Facebook. Ele afirma que o Santos hoje tem um contrato que traz um rendimento muito maior, uma receita maior ao clube que o Facebook oferece, né? Claro, se o YouTube cobrir, o Santos volta a ter os seus conteúdos completos no YouTube. Não deixa de abastecer o YouTube, mas o Facebook passa a ser, pro Santos, nesse momento, mais rentável. O executivo de marketing falou em inúmeras unidades de negócio, como criar séries do Santos, plataforma OTT, fazer aí com que o torcedor do Santos possa ter um novo sócio-rei. Está sendo remodelado o plano de sócios, que, segundo o executivo, a ideia é que no início de 2022 ele já esteja à disposição. Muito se perguntou ao torcedor, querendo saber, né, sobre esse tal plano de R$10. Ele explicou que, poxa, até poderia criar lá no site uma modalidade de R$10, mas ele entenderia que seria mais uma espécie de ajuda do torcedor ao clube do que propriamente o clube ofertando serviços ao torcedor e ao associado. E é o que ele, como hoje à frente do Santos, pensa,
que o clube tem que criar produtos, conteúdo, entregar serviços ao associado. E por isso vem sendo feita uma remodelação para que a partir de 2022 o associado seja privilegiado. E todos aqueles que conseguiram se manter durante a pandemia, segundo ele, serão aí privilegiados a partir do momento que o público voltar ao estádio. E ele lamentou o fato do Santos não ter usado um recurso que até o Fabrício Seixas estava lá comentando com a gente, citou por que o Santos não fez aí talvez ingressos virtuais e para os jogos durante a pandemia, estádio fechado, e agora que os estádios vão voltar a abrir, por que o santista não poderia ter benefícios para aqueles que investiram e ajudaram financeiramente? O novo executivo falou que ele não podia responder porque ele não estava ainda aqui, mas que ele lamenta o fato do clube não ter adotado esse tipo de situação, já que ele lá no Sport Recife adotou e deu certo, acabou gerando alguma receita ao clube pernambucano. Alex. Muito bem. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da volta do público aos estádios, e no caso do Santos vai voltar justamente contra o Grêmio, né, que é um dos confrontos diretos contra o rebaixamento, né? Então a presença acho que são 4.800 pessoas que vão poder ir à Vila Belmiro, já vai fazer a diferença danada. Aliás, quero ver se eu vou entrar na fila do sócio rei lá, ver se eu consigo entrar, eu e o produtor. Vamos ver se eu vou dar essa sorte. Não sei se vai ter alguma prioridade. Eu queria, por exemplo, eu paguei durante a pandemia, bonitinho, né? Queria ter a chance de ver o jogo do Santos. Pago e vou lá assistir, né? Eu podia tirar aquela carteirinha de jornalista, né? A gente ia ter o CNPJ, eu podia tirar e tal, mas eu gosto de ajudar o Santos sempre que possível. Enfim, vamos aguardar. Vamos falar sobre essa coisa do público também daqui a pouco. E só lembrando que o Santos precisa logo resolver também essas suas questões de marketing, porque imagino que isso tem alguma coisa relacionada com o novo estádio, né? O Santos daqui a pouco, se tudo der certo, vai fechar a Vila Belmiro para fazer a obra em definitivo lá da Arena. E aí ele vai precisar encontrar um novo lugar. Será que vai ser um só? Né? Como é que vai se trabalhar essa questão? Enfim, para o associado, se o Santos for jogar no Canindé e não jogar aqui em Santos, como é que vai ficar essa questão do associado e tal, né? São várias perguntas que precisam ser respondidas. Os sócios daqui, né? Para os de São Paulo vai facilitar, enfim. Você vai ter aquela coisa de ônibus e tal. São Alex, situações a se resolver. Fala, Felipe. Alex, bom, a entrevista completa está lá no De Olho no Peixe, mas só me lembrei agora de um outro detalhe que eu acho que é interessante. O associado tem reclamado bastante sobre a ausência de lojas físicas. E de acordo com o executivo de marketing do Santos, foi fechado um contrato em que ainda esse ano já estão definidos os pontos. Vamos ter aqui em Santos mais uma, pelo que nós entendemos. Vai ter uma em São Paulo, uma no Grande ABC, né? E aí eles ficou faltando, acho que um no interior de São Paulo também, mas vão trabalhar lojas físicas do Santos para que o torcedor tenha oportunidade e não só fique dependendo de uma loja física ao lado do estádio da Vila Belmiro para conseguir produtos oficiais do Santos Futebol Clube. Esse é um outro passo que ele lembrou também, que foi uma parceria que foi estabelecida. E seria interessante uma loja também lá no norte do Paraná, né? Londrina, Maringá, onde sabidamente o Santos tem grande torcida também. Vamos ao intervalo, 11h45, voltamos em 1 minuto. Até já.
Muito bem, 11h46, voltamos com o Esporte em Destaque desta sexta-feira, aqui com o Dr. Rafael Cobre e também com o Felipe Camargo. Agradecer aqui no Facebook o Aldemar Barrez. Olha as feras aí, bom dia jovens e um ótimo programa para todos nós. Obrigado, Aldemar, pela participação. Doutor Rafael Cobra, já que o Felipe Camargo levantou a bola, a gente tinha que falar sobre isso mesmo, até esqueci aqui no começo do nosso editorial, de falar sobre essa questão da liberação do público, né? Até vejo aqui na matéria do Diário do Peixe, confirmando mesmo que o jogo contra o Grêmio vai a partir do dia 4 de outubro, mas o Santos só vai jogar na Vila no dia 10 contra o Grêmio, né? Com uma capacidade de 30%, o que deve dar em torno, como a Vila hoje oficialmente tem capacidade para 16 mil pessoas, 4.800, né? E já no jogo contra o América vai subir para 8 mil. Então é aquilo, né? Tem obrigação de ter 4.800 contra o Grêmio, 8 mil contra o América, porque são finais de campeonato para o Santos. Mas enfim, há quem diga que essa decisão também tem um caráter técnico, é verdade, porque o estado de São Paulo tem uma vacinação contra a Covid-19 bem adiantada, cidade de Santos também, né? As médias aqui de Santos são muito superiores às médias até nacionais e do estado, mas também, se o Tony Vasconcelos aqui tivesse, ele saberia me dizer melhor, porque a Fórmula 1 fechou para novembro, né? Vai ter o Grande Prêmio de São Paulo, e obviamente a Fórmula 1 terá que ter público total. A ideia é essa, né? Então, né, tem essa coisa meio da política, dos negócios, do dinheiro. Então, como vai liberar para a Fórmula 1 100%, não poderia ser diferente com o futebol. Então, vai haver essa transição esse mês de outubro e em novembro, estádio cheio, ou seja, quando tiver Vila Belmiro é para ter casa lotada, pessoal de máscara ainda, por gentileza, né? Para empurrar o Santos e usar, quem sabe, o fator Vila Belmiro para a gente escapar das últimas posições. Veio em boa hora essa liberação, doutor Cobra? Alex, esse foi um assunto que dominou o noticiário na última semana, questão envolvendo principalmente o Flamengo, a Série A, né, de ter uma liminar da Justiça Desportiva autorizando o público nos seus jogos. Isso foi muito discutido, o aspecto de isonomia entre participantes, né? Eu acho que aqui para o estado de São Paulo, primeiro, vem em boa hora a gente ter esse reinício de atividades esportivas com presença de público de forma gradativa, natural, que isso aconteça, né? Bacana. Mas vale dizer que, como eu dei o exemplo do Flamengo, onde no Rio de Janeiro, na capital, né, já está liberada a possibilidade de público há algum tempo, vai tudo depender, e eu acredito que isso seja autorizado, mas na próxima terça-feira, dia 28, vai ter a realização de um conselho técnico dos clubes participantes da Série A, pois no protocolo que a CBF criou para a retomada de público nos estádios, ela previa justamente isso, que na Série A e na Série B somente voltariam os públicos com a aprovação do conselho técnico. São os clubes envolvidos naquela competição. O Conselho Técnico da Série B foi realizado na semana passada com a concordância lá com algumas regras de retorno de público, e na próxima terça-feira a gente teremos o Conselho Técnico e devemos ter uma harmonização das intenções ali, né? O Flamengo perdeu a eficácia daquela liminar que tinha para poder jogar. Ficou decidido que aguardaria-se, então, de fato, o Conselho Técnico. E aí, na próxima terça-feira, então, a gente vai saber com precisão as diretrizes e formas que a gente terá a retomada de público nos jogos da Série A. Mas muito importante que, com essa autorização, já está previsto como isso será feito no estado de São Paulo. E, evidentemente, que cada prefeitura também poderá estabelecer as suas regras próprias. Você disse muito bem, a cidade de Santos tem números de vacinação muito altos, né? Então a tendência é que aqui na cidade de Santos a gente não tenha problemas para a realização de partidas com público ainda que limitado no número, mas com o reinício de públicos nos estádios, né? Para o Santos, ô Felipe, vai fazer muita diferença você ter público na questão de
incentivos. A Vila, nos bons momentos, né, quando o time ajuda um pouquinho também, ela tem esse caráter, né, de empurrar a equipe. Quer dizer que vai ganhar sempre na Vila? Não é fato. De vez em quando perde também, mas ajuda. Agora, financeiramente, dá uma ajudinha, né? Porque assim, o próprio presidente Rueda já falou que não vai meter o ingresso lá em cima. Mas você vê, o Flamengo aí com o jogo da Libertadores fez 4 milhões de reais. Com quantos mil pessoas no estádio? 25 mil, 30 mil? Não sei se foi isso. Vai ter time que vai fazer dinheiro com bilheteria. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o São Paulo, se quiser, o Corinthians e tal. Quanto? 23 mil pessoas e fez 4 milhões de reais. Imagina, o cara que estava sedento por ver o time pagou um ingresso caríssimo, né? Jogo de Libertadores, inclusive. Então o Santos vai ter um ganho financeiro, porque a Vila é um estádio que não comporta um público muito maior, mas vai ter o detalhe do calor humano, né? Espero que faça diferença, né, Felipe? Eu tenho um pouco de preocupação até pela característica do torcedor do Santos, por aquilo que a gente vem acompanhando. Eu torço para que a partir da partida do Grêmio, nós tendo aí a possibilidade de ter 30% da capacidade da Vila, que o torcedor que comparecer possa apoiar o Santos do primeiro ao último minuto, independente ali do que o time estiver apresentando, vamos dizer assim, né? Do torcedor ir ao estádio para empurrar. Lógico, vai fazer críticas, é normal, mas enquanto a bola estiver rolando, apoiar o time, né? Para que os jogadores possam sentir esse incentivo. Eu tenho um pouco de receio quando eu falei em preocupação, Alex, no fato do Santos, por alguma eventualidade, oscilar ou não conseguir arrancar como todos nós estamos esperando a partir do jogo do Juventude, né? E aí o torcedor, ao ir ao estádio, ao invés de apoiar, abraçar o time, fazer críticas, protestos durante uma partida, e isso pode definitivamente afundar o psicológico do elenco e o que está sendo trabalhado. Enfim, torço para que a torcida que for ao estádio tenha essa percepção, né, do seu amor, que é inquestionável, né, de todos que vão ao estádio é porque amam o Santos, mas do entendimento que o momento é desse apoio, é de abraçar o elenco para que o time possa, com essa motivação a mais, seja financeira, com a entrada de público no estádio, mas também do calor humano, do carinho do torcedor para ajudar a equipe dentro dos 90 minutos, Alex. Aliás, esse foi um negócio que eu sempre falei. O torcedor que vai ao estádio, vai escalar o Pará e o Jean Mota. Na hora que a bola tá rolando, tem que aplaudir o Pará e o Jean Mota. Em casa, você pode até xingar, os caras não estão ouvindo. Mas o cara que vai pro estádio, não adianta cada vez que o sujeito pega na bola, a torcida vaiar. Isso não ajuda nada. Se o cara vai pra Vila depois de 1 ano e meio para encher o saco e ficar fazendo esse tipo de coisa, é melhor não ir. Né? Primeira coisa. Acabou o jogo, aí xinga, fala o que bem entender. Mas na hora que a bola tá rolando, se tem um momento que o cara precisa ser torcedor de verdade, é agora. Corneteiro tem que pegar a corneta, deixar ela lustradinha, guardar e deixar em casa. A gente precisa tanto da torcida agora que se for pro estádio não é para encher o saco. Se tiver com essa mentalidade, fique em casa. Deixa dar o lugar para quem quer ir torcer, né? Para quem quer apoiar. Eu sei que dá vontade de pegar no pé e tal, tem muita gente que quer criticar, xinga o juiz, pega no pé do adversário e tal, mas os jogadores do Santos, independentemente de quem quer que seja e que esteja em campo, o torcedor precisa apoiar. Ir lá para xingar, encher a paciência não vai ajudar nada. Não vai fazer o técnico tirar o cara não vai fazer um gol, não vai melhorar o trabalho dele em campo se a torcida for lá para atrapalhar e não para ajudar. Alex. Então, basicamente, essa mensagem já com alguns dias de antecedência antes de ter público na Vila de novo. Fala, Felipe. Não, e o que é fato, né? Nenhum jogador do elenco do Santos vai entrar em campo para não querer ajudar. Ninguém quer, nesse momento, fazer parte de uma página negra da história de um clube do tamanho do Santos. Então, todos que entram em campo, ou todos que fazem parte do staff, ou que estão ali do lado de fora, no banco, todos ali querem fazer o Santos voltar a vencer. Não se imagina algo diferente, porque é a carreira de cada jogador ali que está em jogo também. Putz, você passou pelo Santos? Passei. E como é que foi lá? Tivemos 2 anos ruins, foi o período da pandemia e depois, caramba, acabamos rebaixados. Puxa, eu fazia parte daquele elenco, primeiro. Isso é louco, cara.
Ninguém quer entrar para a história de um clube do tamanho do Santos como o primeiro time rebaixado da história do Santos. Que isso nunca aconteça. Então o torcedor precisa entender que os caras podem ter deficiências técnicas, podem ter, mas não pode faltar ânimo e motivação para empurrar esse time a conquistar vitórias e o Santos sair dessa situação. Muito bem. Olha, 11h56, a gente já vai falar do jogo. Eu quero primeiro uma informação do Felipe, porque alguém já me perguntou isso aqui. Os companheiros do canal do Santos FC. E a novela Balieiro, alguma novidade, Alex? Abraço. É até bom porque aí a gente, no segundo bloco, fala do campo e bola. Felipe, é verdade que o pai do Balieiro, que olha para o filho e vê o Beckenbauer, fala assim, Balieiro, Beckenbauer, Beckenbauer, Balieiro, reuniu com o Rueda de novo e deu ruim, e aí o doutor Cobra depois vai dar aquela passada de régua com o aspecto jurídico, até porque o Balieiro está lá desfilando o seu futebol no Sub-23. Como é que está a história, Felipe? Perdão. Cara, não teve acerto mais uma vez, né? As partes não chegaram a um acordo. E a mentalidade do pai do jogador, até onde a gente tem de informação, renovar o contrato do meu filho Vinícius, mas também ter um bom retorno de contrato com meu filho Thiago. E o Santos não quer fazer casadinha, não admite. Então, assim, além dos problemas, né, de valores que tem emperrado ali as negociações com o Vinícius, tem esse outro detalhe que a gente tem informação que não casa, e o Santos segue sem fazer um acordo, né? Então eu acho que a situação do Balieiro seguirá como jogador ali do Sub-23, e é uma pena, porque quem perde, como eu já disse no De Olho no Peixe ontem, não é o Santos que perde, não, é o jogador que perde. Falta de inteligência por quem cuida da carreira do garoto, por não ter o entendimento de que o Carille precisa de um jogador com as características do Balieiro. Que o Balieiro pode jogar como um volante, até como zagueiro, ele já mostrou que pode quebrar um galho. Então ele teria espaço nesse time do Fábio Carille. Mas, por causa dessa situação, talvez, posso dizer, dessa ambição maior de querer fazer o contrato da vida nesse momento da carreira do garoto, que é jovem ainda, possa estragar aí essa história do Vinícius Balieiro com o Santos Futebol Clube. Alex? Doutor Rafael, eu tenho muito medo que aqui no Santos se estabeleça algo, claro que guardadas as devidas proporções, ao caso Bosman, né? Virar moda, nós termos aqui o efeito dominó Caio Jorge. O cara tá na dele, tem 18 anos, 17, 19, o mercado conhece, o cara já jogou no profissional, o cara tem histórico de base, o Santos é um clube que tem problemas financeiros, porque se pagar 300 mil por mês ou mais, ou um pouco menos, para o Vinícius Balieiro, o próximo que vier vai querer também, e o cara que está lá em cima, o veterano que não renovou o contrato, vai dizer assim, pô, mas um volante está ganhando 300, por que eu, que sou estrela do time, ganho 450? Né? Aí vira um troço insustentável. Então eu tenho medo, doutor Rafael, que daqui para frente, além do Balieiro, vire algo comum. E os caras indo embora de graça. O Caio Jorge ainda, a Juventus deixou um troquinho. Mas daqui a pouco é Balieiro, Marcos Leonardo. Vocês já imaginaram o Kaique e o Ângelo indo embora de graça do Santos? Precisa ter muita boa vontade, muita retidão de caráter por parte do jogador e dos seus representantes para isso não acontecer. Porque o cara vai estar com a faca e o queijo na mão, ele vai dizer assim, pô, já estreiei, eu sou da base da seleção, eu tenho mercado, eu sei que se eu sair daqui hoje amanhã, ao invés do cara que quer me contratar ter que deixar dinheiro pro clube, dá tudo para mim. O empresário fala, o pai fala, o jogador fala. Então a gente vai depender do caráter das pessoas, porque você investe no moleque desde que ele tem 10 anos, 9, 8, no futsal, enfim, 12, 13, e aí na primeira chance de renovar, quer dizer, uma renovação para valer mesmo, para ele ser aproveitado no time de cima, não é essa primeira, o cara pega e dá um pontapé no clube. Eu fico pensando até se vai valer a pena daqui para frente investir em categoria de base ou fazer o que o Santos está fazendo agora. Fulano boliviano, 18 anos, venha. Fulano de tal, 17 anos de não sei aonde, venha para cá. Para que eu vou ficar gastando arroz e feijão com um bando de ingrato? Né, doutor Cobra? Alex, a gente já até comentou aqui no programa algumas vezes que é uma falha na legislação, né?
uma falha, quer dizer, a legislação ela não tem condição, ela não proporciona segurança para os clubes nesse início de carreira desportiva de um atleta que tem ali um destaque precoce, né? Passa a ser, e aí me parece que é o que o Santos está buscando nesse momento, é estabelecer uma postura, né, da direção relacionada aos seus atletas de base. Quer dizer, passar talvez seja o caso mesmo de somente ascender a equipe profissional, aquele atleta que já possua um vínculo contratual mais seguro, mais extenso, né, que traga mais garantias ao clube. E vai dizer, não é um privilégio, entre aspas, do Santos essa situação, né? Na verdade, se olharmos o mercado, o Santos, em alguns casos agora, também está se beneficiando disso com jogadores que estão com a faixa etária ali de término do primeiro contrato profissional nos seus clubes e vindo depois de forma livre para o Santos Futebol Clube. Então, é uma realidade de mercado. O que precisa acontecer é o clube saber se posicionar diante dessa realidade, né? Estabelecer os seus critérios, e eu acho que isso é muito saudável. A partir do momento, tenho quase que certeza disso, que da forma como o Santos está agindo com o Vinícius Balieiro, ele está demonstrando para os seus outros atletas de base que essa vai ser a mentalidade. Quer dizer, se não houver uma segurança, uma tranquilidade ao clube para colocar o jogador na melhor vitrine do profissional e ter possibilidade do retorno técnico e financeiro com esse atleta, que ele ficará ainda fazendo parte das equipes de categoria de base. Então, acho que é uma medida, uma postura de direção em relação aos seus atletas, né? E aí você falou também, no caso concreto do Balieiro, é o pai que faz a gestão da carreira dele. Existe um ditado, uma brincadeira no mercado de futebol que diz, aí cada um entenda se aplica ao caso concreto ou não, que o maior negócio que existe no futebol é você comprar um jogador pelo que ele vale, efetivamente, e depois você vender pelo que o pai acha que ele vale, né? Então, parece que talvez seja o caso, né? Muito bem, vamos aguardar. 12:04, eu preciso ir para o intervalo, o Felipe Rey prepara o nosso break ali, mas eu só queria dizer uma coisa. Os senhores viram as semifinais da Copa Sul-Americana? O Bragantino enfiou 2-0 no Libertad, aquele time que aqui no Campeonato Brasileiro ia estar lá brigando para não cair, né? E o Santos conseguiu perder. E o Atlético Paranaense, aquele time que só passou pelo Santos na Copa do Brasil porque teve um pênalti não dado lá e um pênalti não dado aqui, que achou um gol na Vila Belmiro, ganhou do Peñarol no Uruguai por 2-1. Isso me deixa tão indignado, vocês não sabem como. Sabe por quê? Porque se o Santos tivesse um pouquinho de trabalho dentro do campo, a questão, com esse time mesmo, tivesse um fino acerto, dava para o Santos ganhar a Copa Sul-Americana. E vai cair no colo do Atlético Paranaense ou do Bragantino. Sem desmerecer, não é cair no colo, porque fizeram por onde? Eles fizeram por onde? Mas o Santos também poderia fazer. Teria a condição de superar Bragantino na semifinal e ir ao Atlético Paranaense ou até o Peñarol numa eventual final, né? Isso deixa ainda mais indignado. Saber que estava ali, ó, do mesmo jeito que foi a Libertadores no começo do ano, em que se não fosse a covardia do tal do Cuca, o Santos não ia ter feito o jogo ridículo que fez lá no Maracanã, podia até perder, mas perdesse caindo, jogando, né? E não com medo de jogar, né? Então, em um ano, a gente viu o cavalo passar selado 2 vezes nessa crise que a gente tá. Podia ganhar a Libertadores, não ganhou, aí veio a Sul-Americana, assim, ó, pedindo, pelo amor de Deus, me leva. E o Santos conseguiu cair, né? Infelizmente. Vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509
ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:07 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede que fica em Santos é na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando também que há agências do Cicobi em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, daquelas que subiram a serra na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Vamos falar de Santos e Juventude. Que terror, vai ter gente que não vai dormir, não vai almoçar direito no domingo e coisa e tal. Ave Maria, que sofrimento. O Carille escutou a gente, viu? Vocês viram? Escutou em parte. Porque a gente falou que o 3-5-2 talvez fosse melhor. Deixa lá o Marinho perto do Batistão, não compondo a linha do meio de campo, né? A segunda linha, que ele ia ter mais liberdade e tal. Acho que vai acontecer isso. Mas o Jean Mota e o Pará seguem firmes e fortes no time. Esses aí tem aquele, né? Acho que eles foram naquela cigana lá, sabe? Que faz aquele traga o seu amor de volta. Traga a sua vaga de titular, mantenha a sua vaga de titular eterna. Ô Felipe Camargo, é isso aí? O time que treinou, a cigana deu um jeito na vida do Pará e do Jean Mota, ô Felipe? No caso do Pará é o Madison, né? Que ainda não colaborou, né? E como não está 100%, o Pará segue ali naquela função de lateral. Um Santos que vai atacar, né? Com 5 homens ali do meio campo para frente. E vai se defender com a linha de 5, tendo os 2 laterais voltando e compondo ali junto com os 3 zagueiros. A novidade passa a ser o Pato Sanches e justamente com o compromisso que o Fábio Carille estabeleceu depois do empate lá no Castelão, em Fortaleza, de que ele iria fazer desse Santos, depois de ter ajustado defensivamente a equipe e visto que o Santos pouco tinha criado, ele queria forçar esse Santos a criar mais, a construir mais, a botar mais o pé na área e finalizar consequentemente para poder transformar as oportunidades em gols. Com a recuperação do uruguaio, Pato Sanches, depois da torção do entorse no tornozelo na eliminação com o Atlético Paranaense, a ausência dele lá no Nordeste, o Sanches está de volta para jogar no sul do Brasil neste domingo. E aí um meio-campo com Camacho, Pato Sanches e Jean Mota, o Camacho, Jean Mota e Pato Sanches. Pato Sanches literalmente deve fazer a função de meia, pelas informações que nós obtivemos. O Felipe Jonathan vai jogar aberto como um ala, e como no papel nós não temos aí um terceiro atacante, uma vez que você preenche mais o meio campo, Felipe Jonathan deve fazer essa função aí de jogador que vai pela ponta esquerda explorar mais ali a linha de fundo como se fosse um ponta esquerda. Então a gente vai acompanhar, ver quem vai sair nessa cobertura. O Jean Mota provavelmente pode sair mais nessa cobertura quando o Jean Mota precisar se aventurar para poder ajudar o Santos no ataque pelo lado esquerdo. E o Carille tá tentando montar, né, Alex? Trabalhando para ter aí esse Santos mais criativo. João Paulo no gol, Boza no lado direito da zaga, Velasquez na sobra com o Palha na esquerda, depois o meio de campo com os seus 2 alas, Pará e Felipe Jonathan, no meio Camacho, Pato Sanches e Jean Mota, ou Camacho, Jean Mota e Pato Sanches, na frente Marinho e Léo Batistão. Marinho vai jogar aberto pela direita, o Léo Batistão centralizado, mas a gente sabe que esses 2 jogadores têm muita mobilidade, e essa mobilidade pode ser também um segredo aí, ou uma alternativa
desse ataque do Santos com o Fábio Carille para tentar abrir espaços desse juventude do Marquinhos Santos, que gosta de jogar numa retranca, mesmo sendo dentro de casa, Alex. Eu estou tentando entender aqui, doutor Rafael, o que o Carille pensou. A ideia de soltar o Marinho lá na frente com o Batistão é correta, porque com o 3-4-3, o Marinho tinha que voltar bastante, né? Ajudar bastante. Na verdade, virava quase que um 3-5-1, né? Então acho que o Marinho fica mais à vontade, fica mais perto da área. O Marinho longe da área não ajuda muito, né? É bom ele ficar lá mesmo, né? E o Batistão estava muito isolado, então ele precisava de uma companhia, digamos assim. Então eu estou imaginando que até por isso, pelo fato do Marinho gostar muito de jogar pelo lado direito, o Pará não vai descer. Se o Felipe Jonathan vai descer, o Pará talvez fique, talvez recomponha, né? Talvez não desça tanto. Então é uma ajeitada aí que ele está dando no time, que a gente torce para que dê certo. Eu gosto da ideia de ter o Marinho mais livre, o doutor Cobra. Alex, um aspecto que eu estou achando muito interessante do Carille é porque ele não veio com uma mentalidade já definida, né? Uma forma fixa de jogar e que o grupo de atletas que se encaixasse naquilo, né? Ele está fazendo justamente o inverso. Ele está vendo o material humano que ele tem e tentando encaixes, né? A gente viu que a formação com 3 zagueiros, que o torcedor santista sempre teve calafrios quando se falava em jogar com 3 zagueiros, mas diante da vulnerabilidade que estava a defesa santista antes, eu acho que acabou sendo aprovado por todo mundo, né? Esse esquema, teoricamente, com mais proteção ali no sistema defensivo, e vimos que isso aconteceu, né? O João Paulo deixou de ser bombardeado durante as partidas como era, tendo que fazer milagres sequenciais para evitar vexames maiores. Então o time foi muito mais sólido, né? Claro que agora, do meio para frente, ele está buscando os encaixes, as melhores formações possíveis, né? Eu particularmente sinto falta do Pirani nesse meio campo. Eu acho que é um menino que, além de talentoso, vinha num bom momento, mas, claro, o Felipe pode ter até essa informação mais precisa. Me parece que essa semana foi muito intensa de treinamentos, né? Com treinamentos em 2 períodos, todos os dias. Então, vamos dar esse voto de confiança, né? Torcendo que a parte ofensiva, a propositura de jogo encaixe melhor, flua melhor. Primeiro que o Santos precisa muito dessa vitória. E é um adversário que, mesmo jogando em casa, vem com muitos problemas, né? Teve afastamento de jogadores durante a semana, jogadores importantes, né? Então, eu acho que o Santos vai ali com o início de uma nova fase agora. E, sem querer ser muito otimista, eu já estou olhando mais para os 6 pontos que nos separam do G6 do que esse risco aí de algo mais trágico para o nosso querido Santos, né? Até porque esse G6 vai crescer, né? Vamos combinar, porque vai ter brasileiro ganhando a Sul-Americana, Libertadores, e além da Copa do Brasil, obviamente, que deve ser Atlético e Flamengo também. Ô Felipe, aliás, por falar nessa questão dos treinamentos intensos, eu vou já ler o material aqui do chat que o pessoal está mandando, tem muita mensagem chegando. O Lacava foi assim a sensação do meio de semana, né? A torcida do Santos estava sedenta e viu, gostou e tal. Ele treinou nesses dias com o Carille ou não? Você sabe disso, Felipe? Não, ele teve no Sub-23, né? Mas no dia seguinte ele não foi pro principal? Não tenho essa informação, Alex. Hoje eu aguardo para ver como é que vai ser a atividade, para tentar ter um pouco mais de informação. O Santos treina ainda hoje e amanhã, antes da viagem a Caxias do Sul, né? Mas pelos elogios feitos pelo Fábio Carille, o que dava a entender é que o Lacava iria, ou ainda irá, participar de alguma atividade. Eu espero que hoje nós tenhamos alguma novidade nesse sentido. Não é que o Lacava vai ser a salvação da lavoura, não. É que é mais uma opção ofensiva e que pode ficar à disposição para o jogo lá no Alfredo Jaconi. Mas, por enquanto, nada de concreto em relação a ter ou não ter o Lacava na partida deste final de semana, Alex. Mas o pessoal gostou sim, né? Não foi
100% perfeito, mas ele fez um jogo que agradou bastante contra o Primavera de Indaiatuba na estreia da Copa Paulista pelo time B do Santos. Só lembrando o seguinte, ele pode, né? Ele pode ser relacionado nesses dias aí pela equipe principal, porque jogo da Copa Paulista só na terça-feira. Então ele pode, se for o caso, ele pode ficar à disposição para domingo, pode não jogar, mas pode ser aproveitado na terça-feira de novo. Olha, o Naldo Ribeiro, bom dia, Alex, Felipe e Rafael. Precisamos da vitória, porque se não vencer no domingo já podemos entrar na zona de rebaixamento. O Naldo mandou pra gente aqui no Facebook. No nosso chat aqui, ó, o Emerson Santiago, bom dia, Nação Santista. O Marcelo Celes, que está lá em Marília, mandou bom dia também. O Marcelo Freitas, bom dia, Alex e convidados. Esperamos uma grande vitória do nosso peixe. O José Silva, bom dia, Alex e convidados. Precisamos ganhar domingo de qualquer jeito, nem que seja com gol de mão do árbitro. Essa é a ser inédita, mas pode ser de qualquer jeito, né? Pode ser gol de bicicleta do Jean Mota depois de 3 chapéus na lateral do Pará. Chapéu 1, 2, 3, Pará, cruza, Jean Mota de bicicleta. Aí quebra, vem um meteoro, né? O Aerosmith tocando e o meteoro vindo em direção à Terra, mas que seja. Quem mais? O seu Sino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. Alex, infelizmente podemos ter muita expectativa para domingo, porque as informações não podemos ter, né? Parece que o Jean Mota, o Paré, o Felipe Jonathan continuam como titulares. Então, o que a gente estava tentando entender aqui, seu Sino. Agora, o Felipe Jonathan, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque assim, sempre foi dito que num esquema com a defesa mais sólida ele poderia jogar. E ele tecnicamente é um bom jogador, ele tem condições. Ele não pode correr atrás na defesa, porque ele não tem recuperação. O problema dele é defensivo, né? O Rogério da... Oi, Felipe. Não, rapidamente, só um parênteses em relação a isso. Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais justo possível em relação a essas questões que o torcedor critica, reclama. Eu concordo, porque no esquema do Fernando Diniz, os 2 laterais realmente eles eram colocados à prova e não davam conta, né? Mas eu acho que nessas primeiras partidas em que o Carille chegou e está tentando reforçar ali o setor defensivo, eu não vejo Pará e Felipe Jonathan comprometendo tanto assim. Mas Felipe, estão jogando um bolão, então, para você são titulares absolutos? Não, mas não estão cometendo os erros que cometiam antes. Hoje eles não são tão expostos. Então eu acho que o sistema de jogo também que o Carille está impondo minimiza os erros dos laterais que eram tão criticados. E é melhor que não comprometa do que você comprometer e gerar um risco enorme de tomar um gol, né? E que fique claro para o pessoal entender, quando o Felipe fala que o Felipe Jonathan vai jogar quase que... É que ele vai ter o corredor para trabalhar. Não é que ele vai ser atacante, não vai ser o terceiro atacante do time. Não é o ataque, a gente vai montar o campinho, não é assim, Marinho, Batistão e Felipe Jonathan, não é isso. Né? Ele vai aproveitar, o corredor vai ser dele, como o Marinho pode ter o corredor do lado direito. Aí vai ter um balanço defensivo ali, a presença do Jean Mota, do Palha para cobrir, então, mas vamos botar o Marcos... Vai ter liberdade para isso, não é? Vai ter liberdade e vai ter a cobertura, isso vai ter sido treinado, então não vai ser feito de forma aleatória, desesperada. Porque, vamos botar o Marcos Guilherme de ala, então, de um lado e o Lucas Braga do outro, não é isso, não é bem assim, né? Até porque você precisa ter ali também, já vai ter a liberdade para o Marinho. Você tem que pensar que o Sanches também tem que ter alguma liberdade, porque ele não tem condição de ficar voltando o tempo todo para marcar. Então você vai construir todo um bloco defensivo para você dar um respiro para o Marinho, para você dar um respiro para o Sanches, né? Para os dois chegarem no Batistão, coitado, porque não teve uma bola construída para o Batistão finalizar. Na única contra o Cuiabá, que cruzaram, ele tocou de cabeça, o goleiro espalmou. Pode reparar, pega todos os jogos do Santos, não teve uma jogada construída para o Batistão finalizar. Então não adianta trocar o centroavante. Você põe o cara lá, pode botar o Harry Kane nesse time do Santos hoje. Uma bola não chega, meu filho, é difícil, né? Vamos lá. Alex, e o Sanches tendo essa liberdade, ele não tem provavelmente tanto compromisso em voltar para ajudar na marcação e vai ter consequentemente mais fôlego para fazer essa bola chegar no ataque. É isso aí. O Rogério das Trufas está aqui mandando um abraço. Vamos subir igual um foguete. O Eite Mizobi mandou boa tarde a todos. O pessoal está mandando bom dia, boa tarde para o Rogério aqui, ao seu sino. Manda umas trufas aí, Rogério, junto com o Piques.
O pessoal, trufas voadoras, né, para chegar aqui para todo mundo. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Na sua opinião, o Santos consegue uma reação a curto prazo, a começar pelo próximo compromisso? O Santos precisa unificar as lideranças do time em prol de uma virada esportiva? Eu espero que as lideranças do time tenham essa consciência, e eu tenho fé que isso já possa mudar nesse domingo contra o Juventude. Contra o Ceará, a gente já vê uma equipe mais equilibrada, né? Talvez a tendência é que melhore, mas jogo é jogo, né? Às vezes vai que dá uma loucura no juiz, ele não dá um pênalti, que nem não deram lá contra o Atlético Paranaense, né? O VAR vê lá um nariz de impedimento no lance, o cara do Juventude acerta uma bola daquelas, aí fica se defendendo o jogo inteiro. É que o futebol é assim, né? Mas eu tenho fé que melhore. O Fábio Freitas, bom dia, Alex e convidados. Torço para que o Rueda não entre para a história do Santos como o presidente que colocou o Santos na Série B, devido à demora na contratação e dispensa do Diniz. Eu acho que ele entra para a história se cair com 20%, o Fábio. 80% você pode pôr para os outros dirigentes que passaram. Eu já falei isso no canal 10, não sei se falei aqui também. Se o Santos cair, 20% é isso aí que você falou. A responsabilidade dele é essa. Os outros 80% é o fato do Santos estar numa crise desgraçada que os outros presidentes colocaram. Simples assim, né? Só que aquilo, né? Vão sempre lembrar que foi o Rueda que caiu. Por exemplo, se o Santos fosse campeão da Libertadores, ele ia ter sido o presidente campeão da Libertadores. Só que quem construiu o time não foi ele. Por incrível que pareça, o time foi deixado pelo Pérez. E agora? Quem ia ter mais mérito na campanha da Libertadores? O Pérez ou o Rueda? É que o Pérez também não se ajuda, né? Mas o fato é esse. É a última impressão é que vai ficar. É que é o contrário, né? É a primeira impressão é que fica, nesse caso é a última. O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça, gostei dessa formação 3-5-2 do Carille. Acho que hoje é a melhor formação com as peças que tem. Só faço uma ressalva. Sanches, Nado Mota e o Pirani de meia. Então, mas talvez, ô Gil, seja isso que a gente está falando. Se jogar o Pirani para fazer a do Jean Mota, eu acho que a ideia é deixar o Sanches livre. E o Jean Mota se mata lá fazendo isso. O Pirani talvez seja para o lugar do Sanches. Mas por que não o Zanocelo no lugar do Jean Mota? Também tem essa. O povo quer ver. O povo quer ver Zanocelo e Augusto. Todo mundo quer ver o Augusto jogando. Quem mais aqui que eu não prestigiei? O Daniel Galdino, boa tarde a todos. Programa de peso hoje, hein? Peso é comigo aqui. Literalmente. Os outros dois companheiros eles estão em melhor forma do que a minha pessoa. Mas agradeço. O Gilson Dias, bom dia, galera. Olha, você vai ser o... Hã? Como é que é? Você vai ver o... o Gilson. Não vou entrar nesse tema, Gilson, tá bom? Não entrarei neste tema, você me perdoe. Senão descamba a nossa discussão aqui. Eu, graças a Deus, estou vacinadinho da Silva, poderia ir ao estádio tranquilamente. O Cláudio Roberto dos Santos, bom dia, Santistas. O Alexandre Alves de Lima, bom dia, Alex, e a todos convidados. Amanhã, 25/9, farei 4.5. Espero que o Santos me dê de presente uma vitória no domingo. Manda um abraço para o meu filho Gabriel, de 12 anos. Gabriel, um abraço para você, né? Segure seu pai aí que está fazendo aniversário, não deixe ele ficar nervoso domingo não, tomara que venha o presente aí para ele e para toda a nação santista, sem dúvida alguma. O Danilo Rattori, saudações pessoal, abraços a todos, especialmente ao Dr. Rafael Cobra, que muito gentilmente participou do nosso canal Meninos de Fora da Vila, falando exatamente sobre a volta do público. Então eu agradeço ao Danilo. Vou conferir teu canal aí também, Danilo, não conhecia. O Walter Rocha, falta informação, os que deixaram de pagar o sócio rei há 5 anos podem se reescrever sem ter que pagar o que ficou para trás? Muitos têm essa dúvida, pois nunca foram cobrados. Eu acho que rolou uma anistia aí, não rolou, doutor Cobra? Precisa ver se tem esses detalhes todos aí para o ex-associado voltar a ser, mas é aquela coisa simples. Liga no clube, manda um e-mail, é simples. Vão te atender. A Fernanda Salgado está lá, mais um pessoal competente, liga lá ou manda um e-mail, vão tirar suas dúvidas. É por aí, né, doutor Cobra? E quem tiver com questões atrasadas, até pela iminente retorno de público, vai lá, né, faz um acordinho, parcela essa situação e contribui com o clube e fica apto a também poder apoiar nos estádios. Aproveitar só, Alex, para mandar um abraço mesmo para o Danilo,
Danilo e o Carlos são lá do Paraná, né, da região ali de Curitiba. Então são pessoas que fazem um trabalho muito bacana. De fato, a página deles é o Meninos de Fora da Vila. Eu já achei o nome, uma sacada muito interessante. E tivemos um bate-papo bem legal falando de retorno de público e da ação proposta pelo Santos contra o ex-dirigente também, né? Foram 2 temas que a gente gravou nesses dias, com abração aí ao Danilo também. Muito bem. O Dirceu Jaime Trindade, passei a acompanhar todas as mídias santistas, mas fiquei com o Alex e o Felipe Camargo, os melhores. Muito obrigado, Dirceu. Tem muita gente boa, muita gente boa. Dê chance também aos companheiros, mas agradeço a deferência à minha pessoa e a do Felipe Camargo. Falo por ele aqui também. O Roger Sanassi, o pai do Balheiro, pensa que o Vinícius é o Kanté. Aliás, ele falou aí com o Vinícius, falou com o Lucas Mussetti na Gazeta Esportiva, disse que só depende do Santos. Ele acredita na renovação, só depende do Santos. Arranca um pedaço das estátuas lá da Praça da Independência, toma, pai do Balheiro, presente para você. Tira lá, pega lá o busto do Pelé na Vila, dá pro pai do Vinícius Balheiro. Simples, só depende do Santos. Paga o que a gente quer, não sei quanto é, mas pouco não deve ser, porque se o Santos não está renovando, é porque o cara está no mundo da lua. Então só depende do Santos, é simples assim. Paga que ele fica aí e tal. Joga em todas, ele falou, o pai dele. É isso. O pai dele acredita piamente que ele é o novo Beckenbauer. Vamos ver. Nosso copeiro Augusto César, bom dia, amigos. Mais um garoto da base que perdemos por falta de acerto. Serão os atletas e staff que estão todos errados ou o clube que não está sabendo manejar os contratos? Augusto, não sei, cara. O contrato do Balheiro só vence em abril do ano que vem. Ou seja, já começaram a conversar com ele um ano antes, né? Eu não sei se tivessem começado a conversar 6 meses antes ia ter mudado, porque já está na cabecinha desses pais e empresários. Eles já se ligaram que o negócio é botar a faca no pescoço do clube. O moleque fica 1 ano sem jogar, tá bom, jogando sub-20, daqui a pouco ele vai embora de graça, né? O que não pode é qualquer jogador da base chegar e querer ganhar 500 mil reais por mês. O cara não ganhou nada, fez nada na vida, não fez um gol em final, não foi campeão, não foi coisa nenhuma, não está na história do clube. Se é o Robinho, depois das pedaladas em 2002, que pede R$1 milhão por mês para o Santos, é um negócio. Se é o Neymar, depois do gol da final da Libertadores contra o Peñarol, é outra. Entendeu? Agora, o cara não ganhou nada e acha que tem condição de pedir uma fortuna num país quebrado economicamente que nem está o Brasil, hein? Os caras estão de brincadeira, né? Para com isso. Estão em outro mundo, o cara desconectado da realidade. Aliás, é o que tem mais por aqui, né? Gente desconectada da realidade, infelizmente. O Leandro Santos mandou bom dia, bom programa. Quem mais que eu não li aqui ainda? O Fábio Lima, bom dia a todos, concordo com o Felipe Camargo. Elitizar o preço do ingresso para apenas 4 mil ingressos cria o temor de um público de ópera, ao invés de uma torcida inflamada de futebol. Pelo que eu ouvi o presidente do Santos dizer, vai ter os 4.800, mas não vão enfiar 80 pau no ingresso. Se for isso, está errado, não adianta também, né? Que eu acabei de falar, tá todo mundo sem dinheiro. Põe lá um valorzinho normal e tal, porque o que o Santos não precisa hoje, o Santos precisa hoje é do torcedor. O dinheiro vai vir aí, vai pagar lá a conta da TV a cabo e olha lá, mais nada. O Adonis Varacles, o pai do Balheiro acha que ele é o Kanté. E a torcida pensa que ele é o Yaya Touré que vai salvar o meio de campo. Fala, Felipe Reis. Me mandou uma mensagem aqui. Peraí. No Zap. Vamos lá, em 3, 2, 1. É que eu pus 100 agora, né? Tô com medo dos hackers. Olha, falei aqui com uma pessoa que me disse que já fez alguns treinos no profissional, o Lacava. Que já tá mais ou menos integrado. Aguardemos. O Eduardo Rebs falou que Alex, perdi sua live de novo ontem. Quando será a próxima do Canal 10? Então, Edu, é live teste ainda, né? Você viu que ontem deu uma melhoradinha na luz, mas o burro aqui foi botar a camisa branca ainda por cima, né? Aí ficou parecendo a cabeça fantasmagórica na live, assim, né? Esqueci, né? Eu não lembrei que eu estava de camisa branca. Quando eu vi, parecia que eu estava no céu. A live, só faltou Jesus entrar junto na live para participar. Esqueci desse detalhe. Não sei, vamos ver quando é que vai ter outra
Final de semana? Não sei, talvez terça que vem. Vamos ver. Ô, caramba, 12:30 já. Tem mensagem de um monte de gente aqui, ó. O quê? O Salva Viva Voz Juazeirense, Santos 4, Juazeirense 0. A Érica Caetano, Alex, domingo tivemos uma final, teremos uma final, um super confronto direto. Deus me livre se o nosso Santos perder. É, tá louco. Vamos bater na madeira, Érica, pelo amor de Deus. O Vandir Damasceno, jogar com o Pará é o mesmo que jogar com a menos. Antônio Laurindo, Sanches descansado pode render muito mais por causa da idade. Enfim, deixa eu ver aqui. Tô acabando, pessoal. Calma lá. Quem é esse aqui? Gedilson da Baixada. Ser sócio é mais uma contribuição, pois o Santos não tem uma sede social como os clubes da Ponta da Praia. Quando posso, pago por um ano. Não tem como cobrar atrasados, pois não recebo nada em troca. Então, o Gedilson, talvez você não acompanhe aqui o programa e as minhas falas recentes a respeito desse tema. Eu tenho uma tese, que é a seguinte. O que o Santos te dá se você for sócio do clube? Você vai ser sócio. Todo mundo vira sócio. O Santos você dá um dinheiro para o Santos. O Santos arrecada 5 milhões de reais por mês com sócio. Sabe o que vai acontecer com esse dinheiro que você vai dar sem ter piscina, sem nada e tal? Um time forte. O Santos vai te dar em troca vitórias e títulos. A gente tem que inverter essa lógica. Não é? O Santos não tem que dar para o torcedor piscina e mimo. É o contrário. Agora é o momento que o torcedor... O Santos foi construído com abnegados. Se você pegar os livros da Santos Box e a história do Santos, teve gente que tirava dinheiro do bolso para o Santos ter ônibus e trem para viajar, para jogar. Gente que tirava dinheiro do bolso para comprar bola, para comprar camisa. Teve gente que tirou dinheiro do bolso para o Santos comprar o terreno da Vila Belmiro. Fez empréstimo, empenhou o nome. Então a história do clube, ela é feita do sacrifício de muitos. E esse momento em que tem clubes que tem menos torcida do que o Santos e que os caras colocam mais dinheiro, é a hora do sacrifício do torcedor para o Santos não cair, para o Santos ganhar título, para o Santos ser vencedor. Esse negócio de piscina e mimos e coisa e tal, isso com o tempo talvez mude. Mas hoje não tem o que dar. Então não adianta esperar cavarem um buraco, azulejarem, colocarem uma piscina para o cara ser sócio. A gente tem que voltar no tempo, fazer que nem os caras da década de 10, da década de 20 e ajudar o clube. Botar dinheiro no Santos hoje é fazer o Santos ganhar jogos e campeonatos novamente. Simples assim. A gente tem que inverter essa lógica. Quando as coisas estiverem melhor, você vai ter desconto para comprar camisa, você já tem desconto num monte de coisa. Se você for lá no Sócio Rei, outro dia o cara mandou uma mensagem aqui pra gente, falou, economizei R$80 na farmácia, porque apresentei o cartão do Sócio Rei. Pode não ser muita coisa, beleza, né? Quem sabe daqui a pouco possa ter uma parceria com um clube, da Ponta da Praia talvez, com o Ilha Porchá, que está lá abandonado em São Vicente, que é uma pena. Qualquer outra instituição, você dá uma piscina, mas isso é aos poucos. Hoje o Santos vive uma reconstrução em todas as suas frentes. Então não adianta, olha, o Santos não me dá nada. Hoje quem tem que dar para o Santos é o torcedor. O fato é esse. Eu paguei o Santos durante a pandemia, não ganhei nem um joguinho para assistir pagando metade do ingresso. Mas daqui a pouco, com fé em Deus, vou poder fazer isso. Então a gente precisa catequizar o torcedor, inverter essa lógica, porque mais para frente vai ter algum outro benefício mais forte, certamente, né? Tem clube há alguns clubes em que o cara que é sócio não paga nem ingresso para ver o jogo. Olha só, quem sabe um dia a gente chegue nesse ponto, tá certo? Bom, enfim, tem N mensagem aqui sobre o Wagner Nascimento. Bom programa, Alex, um dos melhores que falam do Santos. Muito obrigado, meu caro, é isso. E ele fala, o Gedilson está falando em relação aos atrasados. Em relação a quem paga, em relação a quem está atrasado, é sentar e conversar e ajudar o Santos. É isso que a gente tem que fazer. Certo? Todos de mãos unidas para que o Santos siga em frente. Ou como diria aquele famoso candidato, né? Que ele falava, não estava na moda, sabe quando tem o quadradinho? Aliás, o Felipe Rey em breve vai estrear aqui no programa, a gente vai botar o quadradinho, ele vai ficar fazendo libras aqui no programa. Não, tô brincando, ele não sabe fazer. Era o candidato que fazia assim, ó, juntos chegaremos lá. Ó, eu lembro dessa, ó, aprendi, hein, Felipe Rey? Juntos chegaremos lá. Tinha um candidato que falava, então juntos nós santistas chegaremos lá.
Exagerei, doutor Cobra? Não, mas lembrou de uma coisa antiga, hein? Se não estiver errado, era uma fife. É esse mesmo. Você tocou num ponto muito legal, Alex. Eu acho que é o momento do torcedor entender o que se passa com o clube e apoiar de forma irrestrita, né? É a hora. Acho que não é o momento, como você disse, de esperar um benefício que o clube entregue para se associar. É o contrário, é se associando que o clube vai se fortalecer e daqui a pouco poderá te oferecer como sócio alguns benefícios, né? E a fase do Santos dentro de campo é tão peculiar que o Santos consente essa semana tomar 2 gols do meio de campo em jogos de categoria de base, hein? Quando será que essa nuvem vai passar, hein, meu Deus? Pior é que é verdade. Eu tava vendo o Sub-23, o cara meteu o gol que o Pelé não fez, os 2 em homenagem, né? Um de cada time. O Felipe Camargo tá lá? Tá, pensei que ele tinha travado. Tô aqui. Travou não. Não, só dar um detalhe que o Felipe Rey ficou preocupado aqui. Quando eu dei aquela informação do Lacava, e que integrou alguns treinos, mas ainda não dá para cravar que já está integrado 100%. Essa é uma informação de alguém do Santos, não é do Felipe Rey não, tá? Só para não ficar um meio de campo meio mal pensado. Porque o jogador ele acaba descendo para poder trabalhar com o Sub-23, na verdade. Na verdade, ele está no Sub-23, sobe para fazer alguns treinos, né? Mas eu não tenho ainda informação se ele, nesses últimos dias, chegou a trabalhar com o profissional. Se ontem ele trabalhou, essa informação eu não tenho. Agora, eu também não sei, Alex, porque o jogo é em Caxias do Sul, né? No domingo. E o Santos deve voltar aí na segunda-feira. Dependendo de onde for o jogo na terça do Santos B, do Sub-23... Acho que é São Bernardo. Então, aí tem que ver, porque a logística pode complicar a vida do Lacava. É evidente que o profissional é mais importante. Se o Carille quiser levá-lo, vai para jogar em Caxias e não joga contra o São Bernardo. Então, a prioridade vai ser o profissional. Olha, o Thiago JS, boa tarde, pessoal. Cheguei agora, amanhã é meu aniversário. Quero 3 pontos de presente no domingo. Reage Santos. Um monte de gente fazendo aniversário. Parabéns a todos aí. Que seja um final de semana de alegria para todos nós, né? Presente para vocês, presente para todos. Aliás, ainda sobre esse negócio de ser sócio, sabe o que é importante? O Santos tem 21 mil sócios. Desses 21 mil, tem os caras que estão lá a vida inteira. Sabe quem são esses caras que estão lá a vida inteira? Os caras dos grupos políticos. Então, você, torcedor, que reclama dos destinos políticos do clube, entenda que dentro destes 21 mil tem lá muita gente que manobra. Uma hora está com um, outra hora está com outro, e é a política que vai andando. A vida do clube é decidida por 21 mil pessoas. Vocês entenderam o que significa isso? Hoje tem voto à distância. Então, para que seja cada vez mais democrático, o torcedor precisa participar. Porque senão vão ser sempre... E não são os 21 mil que votam, hein? Ainda tem esse detalhe. É muito menos que votam. Tem gente que ainda não tem condição de votar e tem outros que não querem votar, não participam e tal. Então você reduz isso para uns 15 mil. O destino de uma instituição que é seguida por 7, 8 milhões de pessoas é decidida por 15 mil. Por isso que o cara tem que ser sócio. Se ele acha que ele pode interferir de alguma forma, é participando. Meus caros, 12h39, tinha que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Meu caro Felipe Camargo, obrigado pela presença, um abraço, faça aí o merchan do De Olho no Peixe, neste domingo, tem live amanhã, né, e tem o jogo domingo, e tem programa hoje, coisa e tal, e aquele convite reforçado para quem não viu a entrevista do gestor de marketing do Santos acompanhar também. Enfim, um trabalho excelente do Felipe Camargo e equipe lá no De Olho no Peixe, e sempre que ele pode nos ajuda aqui também. Obrigado, viu, Felipe? Um abraço, até uma próxima oportunidade. Alex, é sempre um prazer poder participar aqui com você do seu programa, tá com o Rafael Cobra também aí participando, falando do Santos. O De Olho no Peixe é de segunda a sexta, das 5h30 da tarde às 7 da noite. Durante a semana, em dias que tem jogos, não tem o programa. No final de semana, o programa ele vai ao ar alternando com o dia do jogo. Então, como nesse final de semana o Santos joga domingo às 4 da tarde, o De Olho no Peixe transmite o jogo, a nossa live será sábado às 11 da manhã, atualizando as últimas do Santos. Santos que treina no sábado pela manhã, antes da viagem a Caxias do Sul. Então é isso, Alex. Um forte abraço a todos. Estaremos juntos 5h30 da tarde no De Olho no Peixe. Eu com o Santista e eu contigo, acho que à noite, né? No Esporte por Esporte. Você tá lá hoje?
Sim, hoje estaremos lá. Aliás, temos que fazer aquele esquema lá da carona depois, como é que a gente vai voltar, né? A barca do Halley não vai rolar hoje, né? Ele não tá, né? Eu não vi direito ali a escala, não tenho ideia, Alex. Vamos ver. Não tem ninguém de São Vicente? Acho que não. Eu fico pelo caminho, acho que não. O máximo que a gente vai conseguir é pegar a carona no Uber do Felipe Rey depois. Vamos de aplicativo, alguém dá uma caroninha pra nós. Tá de folga hoje? Como tira folga esse... Pô, tô a folga toda hora. O Felipe Rey lá à noite, cara. Não trabalha mais esse menino. Pô, caramba, vou te contar, viu? Isso é o rei, né? O cara rei, já viu, né? Já tem privilégios. Privilégios reais, né? Valeu, Felipe. Obrigado pela presença. Até a próxima. Doutor Cobra, um abraço daqui a 15 dias. Aliás, Doutor Cobra vai poder escrever um livro um dia sobre esses temas, né? Ele ficou um ano falando do Caio Jorge. Vai ficar um ano falando do Balieiro. Um ano falando do Marcos Leonardo. Já viu? Que coisa. Doutor, obrigado pela presença. Um abraço até daqui 15 dias. Valeu, Alex. Um grande abraço a você. Felipe Camargo também. Um prazer aí dividir a bancada com ele hoje também. Ao Felipe Rey e todos que acompanharam o programa de hoje aí. E que o Santos comece nesse domingo uma nova fase aí dentro da competição, porque tem condição para isso. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço também para o Roberto Antônio da Silva, que está lá com a gente no Facebook, mandou aqui uma figurinha e coisa e tal. É isso aí. Obrigado, viu, Roberto, pela participação. Muito bem, meus caros, 12h42. Fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã. Eu vou falar de novo. Tomara que para falar de uma vitória do Santos. Ziquei? Não falo mais então? Melhor não? Então voltamos na segunda-feira com todos os detalhes do GP da Rússia de Fórmula 1. Tá certo? Psicologia reversa, vai que dá certo, né? Tá certo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.